A chegada do segundo filho reduziu ainda mais o tempo de estudos. Nessa época, confesso que eu pensei que não daria conta. Pensei realmente em desistir. Mas eu não achava certo colocar o peso do meu insucesso no nascimento dos meus filhos. Então eu fiz disso mais um incentivo para caminhar, para seguir em frente. Passar no concurso era o sonho da minha vida. Eu batalhei 8 anos por isso. Então ia muito além de uma questão só profissional. Mas realmente eu tive muitas dificuldades, porque eu trabalhava à tarde, no outro horário eu tinha que cuidar de praticamente 2 bebês, então eu tinha que estudar quando eles dormiam. Era nas madrugadas o meu horário de estudo. E foi aí que eu percebi que eu tinha muito pouco tempo, então eu precisava de uma estratégia, precisava me organizar. E aí eu comecei a ir atrás das provas antigas para ver de onde eram tiradas as questões das provas. E eu identifiquei que mais ou menos 40% das questões eram tiradas de informativos, do STF e do STJ. Para mim ficou muito claro que aquele era o caminho. Eu precisava muito daqueles 40% e parecia ser o caminho mais curto. Só que quando eu comecei a estudar, eu vi que esse caminho era extenso demais para o pouco tempo que eu tinha. Não dava tempo, ainda assim. Então eu fiquei um pouco perdida, não sabia qual caminho eu deveria seguir. E foi aí que eu procurei o Jorge, que é um colega que já conhecia esse caminho, e eu tive certeza que ele era a pessoa certa para me ajudar. Eu conheci a Monique estudando na biblioteca, na rotina de estudos, e naquele ambiente, apesar de ser muito solitário, é onde a gente encontra as pessoas que têm uma história parecida com a nossa. Então as amizades são fundamentais para a gente conseguir, quando a gente cair, a gente conseguir levantar e seguir em frente. A partir daí nasceu a amizade com a Monique, foi de uma forma muito rápida, porque as nossas realidades eram muito parecidas. Eu também tenho 2 filhos, eu também trabalhava, estudava e tinha que conseguir dividir meu tempo para dar conta de fazer isso tudo. A partir daí, a Monique já sabia que eu fazia alguns resumos de informativos, justamente para tentar enfrentar essa falta de tempo. Ela me procurou então, pediu minha ajuda, eu peguei esses resumos que eu já tinha, dei uma atualizada, sistematizei por matérias, por temas, por subtemas e entreguei para ela. Assim, quando eu recebi aquele resumo, aquela apostila com os resumos, eu fiquei muito empolgada, porque era muito enxuto, era pequeno, fiquei com a sensação de que rapidamente passaria por aquilo ali. E no primeiro dia de estudos eu já comprovei essa sensação, porque a linguagem era muito clara, tudo fluía, foi muito rápido. No primeiro dia eu já terminei o dia bem empolgada. No dia seguinte, retomei os estudos e consegui finalizar todos aqueles resumos, que eu já sabia que representava muito da minha prova. Era um grande passo ali para o meu objetivo. A ideia original era trazer para o mundo virtual aqueles resumos que já eram tão úteis para a gente, porque encurtavam o nosso caminho, e fazer com que outras pessoas tivessem acesso a essa metodologia. Isso por si só já seria um grande avanço, porque na nossa época, a gente não tinha acesso a nada disso na internet. Era bem bacana, porque os nossos resumos já estavam ficando famosos, já estavam passando de mão em mão. E foi aí que surgiu para nós um convite de uma empresa que se interessou em transformar aqueles resumos muito simplórios, ainda no papel, para uma plataforma estruturada, organizada e que fosse mesmo um método padronizado. Acontece que quando o site ficou pronto, eu fiquei surpreso com as funcionalidades que eles conseguiram colocar ali, porque tinham coisas que a gente nem imaginava. Para quem está estudando, é muito importante você conseguir organizar o seu material. A gente tem mania de pegar algumas canetas marca-texto e grifar coisas com cores diferentes para que isso facilite a nossa memorização. E parece que o site entendeu essa necessidade, porque ele traz uma área específica de gestão de estudo, em que o aluno vai ter acesso às suas estatísticas, ele pode marcar aquilo que ele já leu, aquilo que ele precisa reler. E até mesmo aquela brincadeira que eu fazia com a Monique, de que a gente com os nossos resumos conseguiria estudar 3 anos em 48 horas, está presente no site, eles conseguiram tirar aquilo do papel.